Vamos falar sobre serviço. E o título dessa mensagem é Negando a Si Mesmo. Então, falar sobre esse tema tem a ver com diversos dilemas que nós encontramos na igreja em relação ao serviço. E eu tenho pensado muito nesses dias sobre esse tema e conversado com pessoas e colocado diante do Senhor o meu coração, para que realmente Ele nos revele a forma correta de lidar com esse pilar tão fundamental na igreja. Esse pilar, o serviço, reflete quem Ele é. Nós temos um Deus que serve. Será que a nossa forma de servir condiz com essa verdade? Qual verdade? A verdade que existe um Deus servo. Pensar em igreja e serviço é algo muito necessário para nós atualmente. E eu não falo isso querendo apenas trazer uma palavra que gere engajamento à congregação, para que os projetos, desde a pintura do salão, ao Colina, ao Ministério Infantil, a situação com os adolescentes, tenham suas escalas todas preenchidas. Eu estou realmente disposto e com muito desejo de que o serviço dessa comunidade, o serviço dessa igreja, flua a partir dos pensamentos corretos sobre essa palavra. E de uma convicção real de que só o Espírito Santo pode trazer sobre nós a forma como Deus lida com o serviço. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, o meu desejo, a minha oração é que o Senhor venha sobre nós com a convicção do Deus que serve, do Evangelho doador, do Cristo que não avaliou quem ele iria servir e o que ganharia com isso, mas apenas servia com amor. Espírito Santo, não existe um maior convencimento para o homem do que a revelação da cruz de Cristo. Em meio às minhas palavras, revele um pouco mais do Evangelho de Jesus Cristo em nossos corações aqui essa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes me parece que a gente quer pensar e falar sobre serviço e sobre voluntariado, porque a igreja brasileira, ela não funciona se não for dessa forma. Hoje a igreja no Brasil, hoje a igreja local aqui, Convergência Montemor, não funciona se não tiver os serviços dos irmãos, o voluntariado dos irmãos. E a gente fala sobre isso por quê? Porque nós precisamos de engajamento no trabalho. A gente precisa de pessoas dispostas, engajadas nesse serviço. Eu não posso sair daqui que dá. Estou preso. Amém. Obrigado, Jesus. E confessando algo para vocês, o que me trouxe aqui, de verdade, o que me fez pensar sobre serviço, tem a ver com isso que eu falei em cima. Nós precisamos de voluntários, nós precisamos de pessoas, o engajamento e o serviço está baixo. Só que eu caí numa emboscada, porque o que me trouxe foi... O que gerou esse tema no nosso coração, no meu coração, foi essa carência. E eu falo isso com todo respeito assim, a vocês. Essa carência que nós estamos tendo em serviço. Nós temos uma igreja farta de pessoas e às vezes nos falta um determinado engajamento. Mas graças a Deus por Jesus Cristo e as suas emboscadas de amor. Porque eu fui pego. Eu poderia vir e queria muito trazer 7 pontos, 10 pontos, deixar vocês muito alinhados com o porquê de servir, onde que Deus está nisso, e uma forma talvez de, eu não sou coach, mas um negócio muito
de treinador mesmo. Vocês sairiam daqui treinados com uma palavra sobre esse tema. Só que isso é raso. Só que isso acaba. E o meu anseio, que é muito maior do que o anseio que eu tenho no coração, mas eu creio que o anseio do Senhor é que o serviço e o engajamento não seja reativo a uma necessidade, a uma pregação, mas que ele seja resultante de uma profunda admiração e consciência de um povo que ama o seu Deus. E o seu Deus, eu volto a dizer, é um Deus que serve. Então eu não anseio nessa manhã por corações engajados na ideia, mas corações engajados no dono da ideia. Deus é o Senhor do serviço. Deus é um Deus servo. Mas por que é tão difícil servir? Por que é tão difícil liderar pessoas que servem? Por que o serviço voluntariado é tão desafiador? E quando eu falo em serviço voluntário e sua dificuldade é porque a palavra remete a algo simples. Serviço voluntário é igual a sem retorno financeiro. Esse é o voluntariado. Pelo menos que nós aplicamos aqui. Pode ter certeza, quando você ser chamado a servir, seja voluntário para algo, não vai cair o Pix. E nos outros também não, mas o voluntário é mais específico nisso. Por que é tão difícil conseguir pessoas para isso? E quando conseguimos, por que dura tão pouco? Por que existe desânimo nesse processo? Meus irmãos, o que tem acontecido com a igreja do Senhor? Onde nós estamos aplicando Romanos 12:2. Abram suas Bíblias aí, em Romanos 12:2. Esse texto diz: e não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2, esse texto deixa claro que os cristãos não devem se conformar com a forma mundana de fazer as coisas, mas devem ter o seu entendimento renovado pelo quê? Pela vontade de Deus. Mas no caso do serviço, sendo bem sincero para vocês, temos visto, eu particularmente, tenho visto ao contrário. Ou seja, mais da mentalidade do presente século e menos da mentalidade de Deus. E qual é a mentalidade do presente século em relação ao trabalho, ao serviço? Eu acho que eu posso resumir isso em uma frase, que é a centralidade do eu. O que eu vou ganhar com isso? A mentalidade desse século é calcular as coisas. Nós fazemos cálculo de nosso serviço a partir de nós, a partir da centralidade das nossas vontades, a partir dos nossos desejos, das nossas limitações, da nossa preguiça, do nosso retorno. O que nós vamos ganhar com isso? Da nossa ingratidão. E para justificar isso em relação ao homem, eu posso dar uma resposta simples, que eu acredito que todos nós conhecemos, um fator que realmente torna um entrave para que o homem sirva. E o nome desse fator é pecado. E partindo disso, eu queria entrar no primeiro ponto. Falei que eu não ia ter pontos, mas vamos ter só 2. Que eu não consigo. E o primeiro ponto é a nossa vontade limitada de servir.
E nesse ponto aqui eu queria gastar um tempo falando algo que eu digo com frequência. Na verdade, nesse ponto aqui eu não queria gastar um tempo falando algo que eu digo com frequência para vocês, assim, que é o quanto nós somos pecadores e maus. Quem já me ouviu pregando sempre vai ouvir eu chamando vocês de maus e de pecadores. Mas eu não vou falar muito sobre isso porque eu sinto que isso se torna para nós, às vezes, uma muleta para não servir. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando que eu tenho escutado de pessoas de forma clara. Eu não estou fazendo isso ou aquilo porque eu sou um pecador mau e inconstante. E é exatamente aqui que eu não quero render o assunto sobre a maldade do homem, mas sobre a bondade e a vontade que Deus tem que nós sirvamos. Romanos 12, 21 fala: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu não quero que você olhe para o pecado que habita em você e encontre uma boa justificativa para dizer não ao serviço. Eu quero que você olhe para a bondade de Deus sobre a sua vida e, através de Jesus, tenha o seu coração cheio para ser um bom servo como Jesus Cristo, nosso Senhor, foi. A sua realidade, a minha realidade agora é: Deus nos comprou para si. Nós temos um dono. Todo o nosso ser é dele. Todas as nossas vontades são dele. Ele quer, ele gosta, em uma linguagem atual, ele curte o nosso serviço. Aí pode ser que você esteja se perguntando, mas qual serviço? A resposta é simples. Todos. Todo o serviço. E não somente aquele que você acha que ele gosta. Aí você está falando assim, não, Rodolfo, mas o meu chamado é para o ministério. E nisso eu preciso desenvolver a palavra. Então eu tenho que gastar mais tempo, então eu não posso lavar, limpar, fazer determinada coisa. Meu irmão, seu chamado, sabe qual é? É ser cristão. Ou seja, imitar a Cristo. E isso que eu falei acima é o que você quer se apegar. E na verdade nós elegemos serviços acreditando que Deus gosta mais, ou que Deus valoriza mais. Mas na realidade quem gosta mesmo somos nós. O orgulho é todo nosso. Nós trazemos esses serviços para Deus e falamos, não, é porque Deus tem... Meus irmãos, dá para limpar banheiro e ler a Bíblia. E isso glorifica ao Senhor da mesma forma. E ler a Bíblia no sentido de desenvolver o tão visado ministério da palavra. Dá para fazer, mas dá mesmo. E Deus gosta dos dois. Dá para vir ajudar o Du a pintar o salão. Dá para ir para o Colina e desenvolver um ministério. E o ministério, sabe qual é o nome? O Ministério da Servidão. Desenvolver o seu ministério como servo. E uma forma que a gente pode ter, que é maravilhosa, de olhar um baita exemplo disso é: olhe para Jesus e veja os motivos que ele não se apegou em meio ao seu serviço. Nós temos uma lista de motivos que nós queremos nos apegar para não servir, ou para justificar determinadas falhas, faltas e ausências que nós temos. Mas eu tenho um texto maravilhoso para ler com vocês essa manhã. Filipenses 2. Esse é nosso Jesus. Abre aí, Filipenses 2, 6 e 7. E engraçado que aqui Jesus Cristo tem
um belo motivo para se apegar. Só que ele não o fez. Então vamos lá, Filipenses 2, vamos ler o 6 e o 7. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus não considerou o fato de ser igual a Deus, a algo que ele deveria se apegar. Ô, meu considerado, nessa manhã, olha o que tem gerado apego no seu coração, que tem te limitado a servir, e deixa a palavra do Senhor ler isso, e dizer que o próprio Cristo, não considerando ser igual a Deus, usou disso a um fato que ele poderia se apegar. Ele não se apegou ao fato de ser Deus. E você está se apegando, talvez, ao fato de ser líder de algo, de ser chefe de algo. E isso é um baita testemunho de Jesus para nós. Jesus é a possibilidade, um fundamento para que nós possamos nos manter dessa forma. Ele é o maior exemplo. Ele é o servo perfeito. Eu queria ler outro texto, Mateus 20, 28. É um baita exemplo também de servo perfeito. Então, Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é Jesus Cristo. Jesus veio à terra para servir. E o engraçado é que, interessante é que esse versículo, ele é dito por Jesus como uma resposta à mãe de Tiago e João, após ela manifestar o desejo que os seus filhos tivessem um lugar de honra no reino, que um se sentasse à esquerda, outro à direita. E isso eu consigo ver a Paulinha pedindo. No meu caso, teria que ter mais um lado, são 3, né? Atrás, na frente. Pedindo a Jesus, deixa meus meninos sentados do seu lado no reino. E Jesus, muito pastoral e cuidadoso, falando das suas ações como servo, ele diz ali que maior é o que serve. Então, o que Jesus está dizendo? Se você olhar ali no 26 e no 27, vamos ler. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Gente, que loucura! E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Isso vai na contramão do que é dito nesse presente século. Isso é exatamente fazer como na abertura do The Chosen, um peixinho que vira e está nadando contra a corrente. É praticar isso. E interessante é que o Senhor está falando, Jesus está falando ali, ele não desconsidera o desejo de recompensa no reino. Só que ele mostra o caminho que ele está trilhando e o seu papel como servo. Não existe um problema servir e almejar a recompensa do galardão. Deus fala sobre isso em sua palavra. Se a gente olhar lá em Colossenses 3, 23 e 24, fala, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do nosso Senhor a recompensa da herança,
é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Sabe qual que é o problema? O problema é que nós queremos algo rápido e imediato. Nós queremos status. Nós queremos poder. Nós queremos elogio dos homens. Nós queremos um lugar de destaque. Mas voltando ao início desse ponto, sobre a nossa vontade limitada de servir, a minha resposta é: a nossa vontade limitada de servir é redimida em Jesus Cristo. E nele nós temos a capacidade de ser um servo segundo o coração de Deus. Jesus é a possibilidade que você sirva e se mantenha como Ele te chamou para ser e servir. Jesus é a possibilidade que esse imediatismo, status, poder e reconhecimento e destaque que a gente quer não floresça em seu coração. Amém? Agora, outro ponto que eu queria tocar com vocês e o nome desse ponto é: existe nobreza no serviço. E para falar sobre esse entendimento, não existe melhor exemplo que um homem, e esse homem chama-se Paulo. Paulo tinha sua consciência transformada em relação a essa palavra. Em suas cartas, em alguns momentos, ele se apresentava como servo. Na verdade, eu acho que 100% das cartas de Paulo, em algum momento, ele usa a palavra servo. Paulo vê nobreza em seu serviço. Por quê? Porque isso está vinculado a quem ele serve. Ele sabe que aquele a quem ele serve é digno. E para Paulo é uma honra, um privilégio servir esse Senhor. Gente, quando essa palavra servo deixou de ter nobreza para nós? Ou será que essa palavra servo, em algum momento na nossa jornada ou na igreja, pelo menos na igreja atual, já foi nobre? Eu acho que não. Talvez é porque nós limitamos a olhar apenas para o nosso serviço e não olhamos para o nosso Senhor. Precisamos ajustar, e o meu desejo é que o Espírito Santo faça isso. Precisamos ajustar as nossas lentes nessa manhã e mudar o foco de onde nós estamos olhando. Vou usar uma frase que eu gosto: o serviço não é fim de si mesmo. Ele é fim de um Senhor. E Paulo nos mostra em suas cartas que se tinha um lugar onde ele encontrava propósito para o seu árduo serviço, o segredo disso esse lugar estava em olhar para quem ele servia. E isso é algo importante a se pensar. A quem nós temos servido? A quem vocês têm servido? Eu me perguntei muito nessa semana, a quem eu tenho servido? E um lugar que a gente pode ter essa resposta é olhar para o resultado, ou seja, olha para o seu serviço. Ele tem demonstrado quem ou o quê? E talvez com isso você pode estar pensando nesse momento,
eu não estou servindo a Deus da melhor forma, mas eu também não estou servindo a ninguém. Olha, eu de verdade, assim, eu posso estar equivocado, mas eu acho bem difícil disso estar acontecendo. Porque nós vivemos em um tempo de tantos senhores e alguém não está servido a nenhum, para mim é impossível. É muita proposta de senhorio, é muito senhor querendo te abraçar e ter você como servo. Então, para mim, é impossível não estar servindo a ninguém. E aí, talvez, você pode pensar, não, mas eu estou servindo a Deus e a outras circunstâncias atuais da minha vida. Então, abra aí em Mateus 6:24. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus. Deus é e deve ser o Senhor exclusivo em nossas vidas. E outra coisa importante, que a palavra servo está vinculada, o servo está preso ao seu Senhor. As suas atitudes, como eu disse, mostram para quem ele serve. A palavra servo foi criada para andar em conjunto. Não tem como ser um servo de ninguém. Mais uma vez eu vou te perguntar: você é servo de quem? Ou você está servindo a quê? E eu não quero que essas respostas sejam dadas em seu interior, desacompanhada da realidade do Espírito Santo. E eu quero propor que essa manhã nós possamos, como igreja, buscar a realidade transformadora do nosso Senhor. O meu desejo é que o nosso Senhor encontre os seus servos nessa manhã. É que o seu Senhor encontre você essa manhã. E encontrar com a realidade do nosso bom Senhor nos impede de ficar classificando como servir ou não. Gente, o encontro resolve. O encontro é a resposta. Com quem? Com o Senhor. Que Senhor? Jesus Cristo. O bom Senhor. Deixa que as expectativas de senhorio na sua vida possam ir embora agora em nome de Jesus. Deixa que o patronado, os seus antigos chefes, os líderes, que o Espírito Santo leve agora em nome de Jesus, orando de olho aberto aqui. Espírito Santo, leve as experiências passadas de cada um essa manhã. Deixa nossa mente e nosso interior prontos e férteis para que você, ó Deus, o bom Senhor,
venha e nos supra. Nós podemos estar cheios da beleza de um Deus que amou o mundo de tal maneira que serviu esse mundo, dando o seu Filho para todo aquele que nele crê, seja salvo e não pereça. Meu irmão, outra coisa, se tem alguém aqui que ainda não crê, me procure no final ou procure algum líder. Nós queremos orar por você, para que você creia nesse Deus bom e Senhor e para que você não pereça. Existe um senhorio bom de Cristo que pode encontrar o seu coração e tirar toda a dor e sofrimento. É real, é possível. A minha vontade é que a nossa igreja possa servir a partir da convicção do Evangelho. E estar convicto disso encherá o nosso interior de tal forma que nós não vamos conseguir não servir. Você vai estar tão cheio da realidade do Cristo que você não vai conseguir dizer não para o Colina. Você não vai conseguir dizer não para diversas coisas que são apresentadas para você. Serviços que outras pessoas não estão vendo. Coisas que você está fazendo e tem zero reconhecimento. Você vai estar tão cheio da convicção, da bondade do nosso Senhor e da servidão dEle, que você vai ser natural. Eu faço sim. Feche seus olhos. Vamos orar junto algo. Na verdade, eu vou dar uma proposta para que você ore. E a proposta é: ore ao Senhor e peça que Ele traga aquilo que tem impedido você de servir a amada Igreja de Cristo. O que tem impedido você de ajudar e servir seus irmãos? Sua família em Cristo. Feche seus olhos agora, vamos tirar um tempinho. Faça essa oração do fundo do seu coração. Peça que o Senhor, peça que o Espírito Santo traga isso. Espírito Santo, fala ao nosso interior, Senhor, fala ao meu interior. Jesus, o que tem impedido de eu servir a sua amada igreja, de eu ser um servo como você, de eu, como Paulo, ver a nobreza desse serviço? Jesus, mostra para mim, mostra para nós, mostra para cada um essa manhã, Senhor. Traga essa revelação ao interior de forma doce, amigável e boa, porque esse é você, esse é o nosso Senhor.